Pois bem, eu sei que a grande pergunta no day after, né? No dia seguinte, esse gigantesco ato público deste domingo na Paulista, eu sei que é a mesma pergunta que todos fazem há bastante tempo. E agora? Eu tinha um netinho meu que costumava fazer essa pergunta. E agora? E eu raramente sabia responder. Bom, o que é esse agora? O que vai acontecer? Eu acho que essa é uma pergunta que vale US$ 1 milhão, hein? Podem crer, é uma pergunta que vale US$ 1 milhão. Eu já vou falar sobre isso, mas antes quero fazer dois registros sobre o que aconteceu neste domingo. Um ruim e outro bom. O que vocês preferem saber em primeiro lugar, o bom ou o ruim? Eu vou começar pelo ruim, dentro daquela máxima que é sempre preferível começar pela questão ruim, para só então contar a boa. A ruim foi essa absurda, provocativa e bananeira detenção do jornalista português Sérgio Tavares, que foi solto, no entanto, a tempo dele subir no palanque do Bolsonaro. A boa notícia é o tremendo sucesso do ato convocado para a Paulista. Bom, então vamos por partes. Antes de lembrar para vocês que o ato da Paulista foi chamado para defender o Estado Democrático de Direito. Democrático, senhores. Porque Estado de Direito, tudo que é ordenamento jurídico contém, até mesmo nas piores ditaduras. O que se quer é o restabelecimento aqui no Brasil do Estado Democrático de Direito. E esse foi o mote da Paulista nesse domingo. Isso diz tudo. É o que se defende porque o que temos hoje no Brasil é uma democracia consentida, fraturada por um consórcio inédito entre o Supremo Tribunal Federal e o governo federal. Tudo para oprimir o povo brasileiro e implementar uma ditadura disfarçada ou plena, como quiserem, para manter os privilégios daquele conjunto de forças malignas que eu chamo o eixo do mal. Eu vou voltar a falar sobre isso na parte final desse comentário aqui, mas antes quero falar rapidamente sobre aquela nota ruim a que eu me referi ainda há pouco aqui. O que eu quero dizer para vocês é que a estupidez da polícia política do ministro Alexandre de Moraes vem se repetida aí como farsa, porque no dia 7 de setembro de 2021, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, essa mesma polícia federal aí era o governo do Bolsonaro, mas essa mesma polícia federal, a mando do Moraes, deteve o dono da Getter, concorrente do Facebook, e o ex-braço forte de Donald Trump, chamado Jason Miller, quando ele embarcou de Brasília para voltar para os Estados Unidos, depois de ter conversado com o próprio presidente Bolsonaro. Olha, foi um episódio degradante aquele, hein? Típico de uma Banana Republics. Aquelas repúblicas de banana aí lá na América Central, na época, né? Principalmente Guatemala, aquelas, enfim, aqueles países todos ali da América Central que ainda produzem muita banana e vendem para os Estados Unidos, eram chamados de repúblicas bananeiras, Banana Republics. Bom, tal como aconteceu com o Miller, com esse jornalista do Trump, acudido por diplomatas dos Estados Unidos, também agora esse incidente vai obrigar aí a diplomacia de Portugal a entrar em ação, né? Bom, mesmo que o jornalista português Sérgio Tavares tenha sido libertado depois de retido no aeroporto de Guarulhos para responder, entre aspas, questões ideológicas e políticas, a simples retenção do passaporte e da detenção desse profissional representa outro ato de força e de intimidação da Polícia Federal, sempre a mando do ministro Alexandre de Moraes. O jornalista foi levado à força de Guarulhos para a sede da Polícia Federal em São Paulo. Lá, um advogado voluntário orientou-o a não responder às questões políticas e ideológicas colocadas. Ele não respondeu mesmo. Bom, olha, em qualquer outra data, o ato de força e de intimidação esse seria inaceitável. Mas se tratando da data de hoje, ou seja, do ato público da Paulista, o caso não poderia deixar de viralizar como viralizou em todo o mundo. Bom, é isso aí que eu queria colocar para vocês sobre a notícia ruim. Sobre a questão relacionada com o day after, o dia seguinte, ao de hoje, domingo, o que posso dizer é que esse ato público de hoje foi organizado
para chamar o povo às ruas e, com sua imensa presença, fazer uma pressão política decisiva sobre o Congresso, que é o único dos três poderes da República ainda permeável a ceder à pressão popular e capaz, portanto, de devolver-lhe o poder. De que modo? Iniciando por aprovar, só o Congresso pode fazer isso, uma anistia ampla, geral e restrita para todos os atuais presos políticos e também para os brasileiros vítimas da opressão judicial do Supremo Tribunal Federal, começando pelo caso de Bolsonaro, devolvendo-lhe os poderes políticos e passando a parar de persegui-lo. Começa por aí. Anistia já ampla, geral e restrita. O resto a gente vê depois, como são os próprios casos dos necessários impeachment de ministro do Supremo, a começar por Alexandre de Moraes e do próprio Lula da Silva. Se alguém fala em pacificar este país, tudo começa por aí, pela anistia ampla, geral e restrita, como já ficou provado ao longo de toda a história do Brasil e de qualquer outro lugar do mundo. A pacificação começa por aí. Nesse sentido, eu sei que muita gente até pode estar pensando, mas como ninguém falou nisso aí? Eu estou falando nisso aí. Eu tenho conhecimento e experiência suficiente para dizer o que eu estou dizendo. Bom, eu concluo. Nesse sentido, esse oceano de brasileiros nas ruas e na frente das suas telonas e telinhas é a demonstração cabal de que este povo já não aceita ser escravo de ninguém. De ninguém. Começou por hoje. É isso aí, senhores.